Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então, os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Imagine a situação desses 2 discípulos andando pela estrada, indo em direção a Emaús, tristes, cabisbaixos, pensando: tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente esperou, não se concretizou. A gente achava que Jesus, alguém que tinha feito milagres, que tinha ensinado, que tinha multiplicado pães, alguém que tinha feito coisas espetaculares e que ensinava algo totalmente diferente daquilo que a religião ensinava, esperávamos que ele fosse o grande libertador de Israel. Mas Jesus foi preso, foi condenado, foi morto na cruz, e agora eles estão caminhando, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, nessa situação de tristeza e entendendo que tudo aquilo que eles esperavam não ia se concretizar. Era uma caminhada que a gente poderia chamar de caminhada da derrota.
da desonra. Saíam de Jerusalém, e sair de Jerusalém não é apenas uma viagem física. Jerusalém era o centro do poder e era o centro da honra religiosa, e sair de lá após a execução de Jesus era como um movimento que demonstrava a desintegração dos seguidores de Jesus. O grupo havia perdido o seu líder e aquela ideia de que ele seria o que reivindicaria o poder tinha sido derrotado. Eles estavam envergonhados. E é interessante que o texto diz que eles estavam caminhando tristes. E tristeza no Oriente Médio Antigo não era uma emoção privada, não era algo pessoal. O ar triste e o sinal público de luto e derrota eram algo sempre comunitário, ou seja, a pessoa não escondia a sua condição de alguém que estava se sentindo mal com a situação. Eles são aqueles que tinham perdido em sua aposta sobre a redenção de Israel. E a conversa agora entre eles é uma tentativa de tentar entender o que tinha acontecido. Olhando para tudo aquilo, a única reação que eles podiam ter era de tristeza. E a caminhada para Emaús, que é apresentada aqui, na expressão de Rubem Alves, seria muito interessante. É a caminhada da saudade de um futuro que não aconteceu. E eles estão agora carregando um cadáver na memória. A única coisa que eles têm para carregar é a lembrança de Jesus. A tristeza aqui tem uma função negativa. Ela serve para cegar as pessoas, a ponto deles nem sequer reconhecerem Jesus caminhando com eles. Eles estão tão focados naquilo que perderam, que não conseguem ver aquilo que ganharam, que era a companhia de Jesus andando junto com eles. Rubem Alves diria: a saudade é a presença de uma ausência. A esperança é a antecipação de uma presença. Aqui só tem saudade, não tem mais esperança. E aí então, nós somos informados no texto que Jesus começa a conversar com eles. E a primeira reação deles é a mais óbvia possível. Eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem seria aquele que ia redimir a Israel. Essa frase mostra que a esperança dos discípulos era muito semelhante à da maioria dos judeus, uma esperança política e nacionalista. Ou seja, eles achavam que Jesus era aquele que ia libertar Israel do jugo do Império Romano, algo típico no judaísmo da época de Jesus. E aí então vem a morte de Jesus, e isso foi o fim lógico dessa esperança. A gente achava que era ele, mas parece que não vai ser dessa vez. E o texto diz que Jesus começa a explicar para eles as Escrituras, começa a explicar aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito dele, como sendo o verdadeiro Messias. E Jesus não faz aqui um milagre visual, e sim um milagre que a gente chama na teologia de hermenêutico, ou seja, de explicação das coisas. Ele relê o Antigo Testamento para mostrar que o Messias, que ele era o Messias sofredor, e esse sempre foi o plano divino, algo que o judaísmo da época de Jesus não esperava e não gostava. E Jesus então começa a explicar isso para aqueles dois discípulos. E é interessante que o texto nos mostra que Jesus aparece ali como se fosse um estranho, porque eles não reconhecem a Jesus. E um estranho nessa sociedade da época de Jesus era algo meio problemático. Na cultura mediterrânea, os estranhos sempre eram meio suspeitos. Até que alguém fosse reconhecido, ele tinha que ser testado. E aí Jesus aparece junto com eles, começa a andar com eles como um estranho, e eles então acolhem a presença de Jesus, e Jesus lança um desafio para eles. E ele diz: como vocês demoram para entender as coisas de Deus.
E essa afirmação de Jesus, por mais incrível que pareça, continua valendo hoje. Tem gente hoje falando as coisas mais absurdas e mais contrárias àquilo que Jesus ensinou, e tem gente que acredita, tem gente que acha, não, é isso mesmo, né? Esses dias atrás eu estava vendo um pequeno vídeo que me mandaram do YouTube, e uma pastora norte-americana falando a respeito ela é a grande orientadora do presidente norte-americano, e ela dizia em inglês: ataque, 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 acabe com eles. Uma pastora que estava orientando o presidente do país mais poderoso do mundo, dizendo: mate todo mundo. E aí a gente olha e diz assim: o que é que isso tem mais remotamente possível com o ensino de Jesus? Nada, absolutamente nada. Mas ainda tem gente nas igrejas que se diz seguidor de Jesus e que, assim como esses dois discípulos, demoram muito para entender as coisas de Deus. E aqui Jesus então ataca a compreensão daqueles discípulos para reorientá-los e para fazer com que eles entendam como as coisas deviam ser. E é interessante que os dois discípulos, quando se referem a Jesus, sem saber que era ele, diz que ele era um homem, um profeta muito poderoso em obras e palavras. Ou seja, os dois discípulos afirmam que Jesus era alguém diferenciado, e eles esperavam que, por ser assim, ele seria então alguém que traria a vitória que eles esperavam. E aqui nós vemos Jesus explicando as Escrituras para os dois de uma forma não intelectual, mas afetiva. A explicação de Jesus não era para informar o cérebro, não era para dar uma nova informação, mas era para aquecer o coração. E isso vai ficar evidente quando os próprios discípulos dizem: quando nós estávamos andando com ele, o nosso coração ficou aquecido. Esse era o propósito do ensino de Jesus nessa trajetória. E essa é a pedagogia da ressurreição. A verdade só é compreendida quando o corpo reage com paixão. Não é algo que se aprende, não é algo que a gente coloca na nossa memória e sabe que é assim, mas é algo que o nosso coração é aquecido. E aí então nós somos informados no texto que eles chegam no lugar e Jesus faz menção de continuar o caminho, e eles dizem: fica conosco. Eles estavam gostando da companhia de Jesus. Fica conosco, já está tarde, fica aí com a gente. E Jesus então entra na casa dos dois, toma o pão, o abençoa, parte e dá para os dois. Quando Jesus faz isso, ele se transforma de estranho em hóspede, o que cria um vínculo muito claro entre ele e os dois discípulos. E aqui você tem uma inversão muito clara dos papéis, porque normalmente era o anfitrião, ou seja, era o dono da casa quem partia o pão, mas aqui no texto acontece o contrário. Eles recebem Jesus, mas é Jesus quem toma a iniciativa de partir o pão e de fazer com que eles comessem juntos. Esse gesto de Jesus é um gesto de autoridade. Aqui a hierarquia é restaurada e finalmente eles reconhecem que é o seu Senhor. E o reconhecimento aqui não é apenas visual, é ritual. Eles percebem quando Jesus celebra a comunhão com eles. Aquele mesmo rito que nós aprendemos quando Jesus celebra com seus discípulos a última refeição. Perceba que Jesus não foi reconhecido na teologia durante a estrada, quando ele foi explicando a Escritura. Ele foi reconhecido na hora da partilha do pão. E é assim que funciona. O sagrado se revela na materialidade da vida, na comida, na comunhão. Isso é uma coisa importante nesse texto. Jesus é reconhecido quando ele está em comunhão com os seus seguidores. E aí então o texto diz que de repente Jesus desapareceu.
acabou de celebrar a comunhão com eles e ele desaparece. E essa magia do desaparecimento é muito interessante, porque Jesus desaparece no momento em que ele é reconhecido. Quando a presença de Jesus se torna interna, ou seja, quando eles percebem no coração que se trata de Jesus, e percebem que é ele, porque ele está celebrando algo comunitário, o pão partilhado, a presença física já não precisa mais existir. Agora, ele vive não com eles, mas neles. E é assim que nós aprendemos na Escritura. Deus, por meio do seu Espírito, vive naqueles que são seus. Não é preciso mais a aparição de Jesus, não é preciso um grande milagre, não é preciso nada espetacular. É a presença do próprio Deus na vida daqueles que lhe pertencem. Agora Jesus vive neles. E finalmente o texto diz que eles retornam e vão contar a sua experiência para os 11 apóstolos. Voltam para Jerusalém, porque eles precisam validar a experiência com o grupo principal, que são os 11 apóstolos. E ao chegarem, descobrem que Simão também viu a Jesus. A experiência que eles tiveram, uma experiência individual, agora é ratificada pelo consenso do grupo, fazendo com que a identidade daqueles que são seguidores de Jesus se torne mais clara. E portanto, nós podemos olhar para esse texto e concluir que, assim como acontece com esses dois discípulos, nós também somos convidados a perceber que o ressuscitado Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, se manifesta na partilha do pão e na transformação da tristeza em ardor do coração. Lembrando-nos que a fé não é sobre o que nós sabemos, não é sobre a teologia que você adota, mas sobre o que comemos juntos e como os nossos olhos se abrem quando caminhamos como comunidade de fé. Podemos aprender com esses dois discípulos. E hoje, segundo domingo da Páscoa, encerra-se a citação dos textos que apontam Jesus como ressuscitado. Os irmãos devem se lembrar que na Páscoa nós celebramos a ressurreição. No domingo passado nós vimos aqui a aparição de Jesus aos seus discípulos, ao grupo mais íntimo, e hoje vemos ele aparecendo para dois discípulos no caminho. A partir da semana que vem, retomamos o ensino de Jesus. Já percebemos e já celebramos a sua vitória sobre a morte. Agora é hora de aprendermos aquilo que ele nos ensina e vivermos a partir daquilo que ele ensinou aos seus discípulos e continua ensinando a cada um de nós. Apesar de muitas vezes sermos como esses dois, demoramos para entender aquilo que ele quer que a gente faça e entenda. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser instruídos pela palavra e vivermos com o coração aquecido e principalmente celebrando a presença de Jesus que habita em todos aqueles que são seus. Que Deus nos abençoe. Amém.